Palmeiras aqui é o azul, tá? Então, aliás, a Inter de Limeira é o azul, o Palmeiras é o vermelho. Então, o que ele falou? Que a Inter veio com uma linha de 5 e ele gosta de ter vantagem numérica ou superioridade numérica. Então, o que ele fez aqui? Ele abre uma linha de 5 no ataque, esperando que a Inter fosse ter 4 zagueiros. Então, ele ia fazer 5 contra 4. Acontece que o Emerson, que foi jogador do Palmeiras, Emerson Santos, veio jogar de líbero. Quando tinha a bola, ele escapava aqui no meio campo. Mas ele vinha jogar de líbero. Então, ele fez 4, ele fez 5 e o Palmeiras fez 5 na frente. Então, o Palmeiras fazia saída com Marcos Rocha. Quando defendia, o Palmeiras jogava com linha de 4. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Mas quando saía para construir o jogo, o Piquerez vinha aqui na ponta esquerda e a saída se dava Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Luan. Eu estava no Allianz Parque como o Flávio Latif, só que estava em outro lugar. Aí você faz Zé Rafael e Aníbal Moreno. Aníbal Moreno e Zé Rafael. Para mim, o melhor em campo foi o Veiga. Mas o Aníbal Moreno fez um partidaço. Aí você faz Luiz Guilherme, Veiga, Lopes, Bruno Rodrigues, que vem para dentro para abrir o corredor e o Piquerez jogar. Não estava funcionando. O Palmeiras cometeu muitos erros defensivos, sofreu 2 gols no segundo de pênalti tolo, uma saída equivocada do Everton e do Gustavo Gomes. Então, o que é que fez? O Abel colocou o Caio Paulista no lugar do Luiz Guilherme. E quando começou a perder e empatar o jogo e o risco de empatar era muito grande, ele tira o Gustavo Gomes, puxa o Piquerez para a zaga e traz o Caio Paulista para a lateral esquerda. Aí então o Caio Paulista veio fazer linhas de 4 aqui atrás. Não tinha mais linhas de 4 porque a Inter de Limeira não atacava mais. E ele está dizendo, eu posso fazer 3 quando tiver 2 a pressionar. Então ele faz 3 contra 2. Quando ele tem um só a pressionar, como ele diz, para que você precisa de 3 jogadores aqui atrás? Então ele libera o Marcos Rocha do lado de cá, ele libera o Caio Paulista do lado de cá e fica com o Luan e Piquerez contra um centroavante. Ele faz 2 contra 1 e joga um 6º jogador aqui na frente. Então ele vai fazer 2 contra 1, 2 contra 2 e 6 contra 5. Foi isso, nessa pressão, que sai o lançamento do Marcos Rocha. É verdade que quando a Inter saiu um pouquinho, bola recuperada, o Marcos Rocha lança, o Rony tem espaço. O Rony entra e toca na saída do goleiro, que era o Jonathan, terceiro goleiro da Inter de Limeira. Porque o Max Waller está machucado, o Zé Carlos quebrou o braço no primeiro tempo e o Jonathan era o goleiro que estava em campo naquele momento. PVC, você falou sobre o Luiz Guilherme, né? Pelo Caio Paulista, quer dizer, ter entrado no segundo tempo no lugar do Luiz Guilherme. O Abel falou que ele ia... Oi? Na ponta direita, isso. Isso. O Abel falou que ele ia ficar chateado com o técnico por essa mudança, porque é muito diferente de como ele jogava no São Paulo, né? E aí, a gente já tinha tocado nesse ponto antes, né? O Caio Paulista entrou na ponta direita. Depois ele veio para a lateral esquerda. Finalzinho do jogo, últimos 5 minutos. Veio para a lateral esquerda. O Abel falou, o Latif estava na coletiva do Abel, o Abel fala claramente, e a gente já tratou disso aqui, o Abel queria o Caio Paulista pela polivalência. Porque o Milan está interessado no Vanderlan? Fato. Porque o Piquerez pode receber propostas no meio do ano? Também. Mas o que o Caio mais oferece para o Abel hoje, enquanto tem Vanderlan e Piquerez no elenco, é polivalência. Ele joga de lateral esquerdo, ele joga de ponta esquerda, ele joga de segundo atacante e ele jogou ontem na ponta direita. Com a lembrança sempre de que no Fluminense ele era segundo atacante e jogou muitas vezes como ponta pela direita, posição em que entrou ontem. Ele diz, o Caio vai ficar chateado porque eu vou usá-lo em muitas posições. Ou ele vai aprender que ele é o grande coringa desse Palmeiras 2024. Boa. O Doni, diga lá. Eu queria trazer assim, um bastidor do Palmeiras e ontem ficou muito evidente que é uma coisa que já vem se arrastando já há algum tempo. O Rony está muito incomodado. O Rony está insatisfeito em relação às críticas que ele vem recebendo. E não é de agora. O Rony se sente injustiçado, por quê?
porque o Rony, quando chega no Palmeiras, ele fica um tempo sem marcar, e ele sente essa pressão. A chegada dele do Atlético Paranaense, a adaptação ao Palmeiras, e o Rony se transforma no Rony, que é o super campeão, jogador Mister Libertadores, e aí a primeira queda de produção que ele tem, a enxurrada de críticas. O Rony, quando ouve ou lê nas redes sociais que os rivais contratam super atacantes e o Palmeiras continua com Breno Lopes e Rony, o Rony sente muita ingratidão de quem escreve isso. O Rony sente demais, porque não é fácil para um jogador que tem a história que tem, de onde ele veio, o que ele conquistou, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Paulista, de repente o cara lê isso. Então o Rony, quando faz o gol, e ele sabe que ele teve uma queda de produção, e a queda de produção é por vários fatores. Ele teve 2 lesões, ele teve fratura no braço, né? E é um cara que se mata em campo, se doa taticamente. O Abel adora ele, não à toa. O Abel já chegou a falar em coletivas que o Klopp adoraria ter um jogador como o Rony. O Rony chega à seleção brasileira. Então o Rony está extremamente incomodado com as críticas, a ponto assim de, se chegar a proposta, o Rony toparia sair do Palmeiras. Então, assim, esse gol que o Rony faz, que é o gol da vitória do Palmeiras, que é a primeira vitória do ano no Palmeiras, é um gol muito significativo para o Rony, porque o Rony está extremamente incomodado com essas críticas injustas que ele vem recebendo. Agora, vamos combinar uma coisa, né? Se você recebe elogio público do técnico do seu time, se você é convocado para a seleção brasileira, você está olhando a crítica no lugar errado, olhando para a rede social. Se fosse o maior comentarista do Brasil dizendo o Rony tá mal, seria um cenário. Mas quando você olha para a rede social, desculpa aí, o elogio do Abel, quando diz que o Klopp gostaria de ter o Rony, tem que valer muito mais do que uma crítica em rede social. E ele veio da lesão do braço, né? No final do ano passado ele acabou não jogando os últimos 2 jogos por causa da fratura no jogo contra o América, né? No jogo contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. Foram os 2 jogos, já voltou a atuar ontem no banco de reservas, também pelas experiências do Abel. Acho que o Abel contra o Novo Horizontino escalou o time titular da reta de chegada do campeonato, que o Rony tinha ido para o banco. E o primeiro jogo contra o Novo Horizontino ele repetiu a formação. E ontem fez uma série de experiências, colocou o Rony justamente no lugar do Veiga. O Rony entra no lugar do Veiga, ele traz o Lopes para fazer a meia. Flávio, como é que você sentiu a repercussão da torcida com relação ao Rony no estádio? Pois é, ontem o Rony foi um dos atletas, na verdade 2 atletas do Palmeiras passaram pela zona mista ontem, foi o Veiga, né, o destaque do jogo, e o Rony, o autor do gol da vitória, e realmente, como o André Hernan falou, o Rony parecia incomodado, ele foi questionado sobre como ele tem encarado as críticas, a competitividade no ataque, porque o Palmeiras se reforçou no ataque, vai e pretende trazer mais um nome, então ele falou que a disputa é saudável entre os atacantes, e que eles têm que se esforçar para dar dor de cabeça para o Abel, e o Abel vai escolher. Mas realmente, uma aspa dele que me chamou a atenção, ele falou assim, é muito fácil falar e não passar o que a gente passa aqui. Muito por conta disso, de ser um jogador que no ano passado sofreu com lesões, e ele foi questionado, o que você pretende fazer em 2024 que não aconteceu em 2023? Ele falou, 2024 foi muito complicado para mim, eu sofri com lesões, eu não consegui marcar os gols, o número de gols que eu esperava, então, mesmo com tudo isso que o Hernan está comentando, o Rony sempre é um jogador que busca essa superação, né? E realmente, tem muito torcedor que critica, mas ontem no Allianz Parque, antes do jogo, eu estava perguntando para algumas pessoas para gravar um conteúdo para o nosso Instagram, inclusive sigam o Instagram do All-Sport, TikTok, sobre qual é o ataque que você gostaria de ver no Palmeiras agora nesse início de temporada que não pode contar com o Endrick. E todos os torcedores que eu conversei, eles colocaram o Rony no time titular. Então,
vai um pouco daquilo que o PVC falou. O Rony, as redes sociais é um termômetro muito ruim. Porque ou é craque de bola ou não serve para nada. Então acho que também tem que ter uma filtragem do que você está lendo, porque a gente sabe como é as redes sociais, muitos jornalistas já sofreram com isso, de ataques e tal, então imagina para um jogador de futebol que tem milhares de fãs e torcedores. E o Rony foi vice-artilheiro do time no ano passado, né? Só o Veiga fez mais gols que ele. Boa, PVC, perfeito. E obrigada por trazer esse bastidor aí do estádio, Flávio, coisas que só você sentiu ali na pele de um repórter. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Domi, acho que só faltou uma coisa sobre o Veiga. Ontem ele comentou a proposta que ele recebeu do Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele passou na zona mista e eu perguntei para ele, pô, Veiga, como você se sentiu? Você tem ambição de jogar fora do país? Ele desconversou, disse que não quer. Ele tem ambições, mas ele prefere não compartilhar com os jornalistas e tal. Ele tem as ambições dele. Disse que é muito feliz no Palmeiras, mas deixou no ar. Então, é um jogador que é responsável por 3 gols no Palmeiras em 2 jogos. Então, cada vez mais ele deve ter o nome falado aí no mercado da bola. Boa, perfeito, Flávio. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Quer comentar, PVC, essa última informação que ele trouxe ou podemos passar para o Everton Ribeiro antes da gente encerrar? Ele falou sobre fazer história. Quero pensar, nesse momento, pensar no Palmeiras, onde posso fazer história. Ele já é o maior goleador do Palmeiras em finais, né? Ele tem 11 gols em decisões de campeonato. Sabe que eu aprendi a colocar o César Maluco nos times históricos do Palmeiras, quando se elege seleções de todos os tempos? Porque no final dos anos 60, toda decisão, o César fazia gol. Robertão 67, Taça Brasil 67, Robertão 69, mas o César Maluco tem 5 gols em finais. O Veiga tem 11. Nenhum jogador na história do Palmeiras fez tanto gol em decisão de campeonato quanto o Rafael Veiga. Boa, perfeito. E ontem o Everton Ribeiro, maior reforço do Bahia nessa temporada, estreou e teve uma estreia perfeita, hein? Fez gol e participou das principais ações ofensivas, numa goleada contra o Jacobina, 5-0 na Arena Fonte Nova. Não só ele, né? O Caio Alexandre e o Jean Lucas também se destacaram, André Hernan. Mas aí, é o campeonato estadual, Jacobina, 5-0. Mas dá para o torcedor baiano se empolgar com essas contratações, com esse time? Acho que é um início, né? É um início e é um trabalho que mostrou que a pré-temporada já foi um início de trabalho. Acho que a Copa do Nordeste vai ser o grande teste para esse time do Bahia, que está sendo montado para fazer um Campeonato Brasileiro. Acho que o Campeonato Brasileiro vai ser bem diferente do que foi o Campeonato Brasileiro passado para o Rogério Ceni, para o Bahia. Claro que não dá para dizer que é a mesma coisa que vale para o São Paulo do Carpini, ganhou do Santo André, não é aquela coisa, tanto que empatou depois contra o Mirassol. Então, torcedores, calma aí. Então, tá no caminho, mas vamos segurar um pouquinho a onda. Mas foi muito legal ver o Everton Ribeiro se destacando, foi o melhor em campo, mas a expectativa é alta, mas vamos jogo a jogo, passo a passo. É isso, né, PVC? Agora, acho que tem umas coisas que são legais de ontem. Primeiro, foram 27 mil pessoas na estreia, 29 mil pessoas na estreia do Bahia na Fonte Nova. A estreia do ano passado contra o Juazeirense teve 24 mil, então tem um termômetro de um crescimento de 20% de público em relação à estreia do ano passado. Isso tinha a ver com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro entrou em campo com seu filho, foi aplaudidíssimo desde o início. Não se criou ainda uma música especial para ele, mas ele foi ovacionado quando saiu de campo, porque foi o melhor do gramado, disparadamente o melhor em campo na goleada de 5-0 sobre o Jacobina. E um pouco antes de sair de campo, houve um pênalti para o Bahia e a Fonte Nova, em uníssono, gritou o nome do Everton Ribeiro para que ele cobrasse o pênalti.
por determinação dos treinamentos, né, da ordem dos treinamentos, o Everaldo bateu o pênalti e perdeu. Mas a torcida aplaudiu efusivamente o Everton Ribeiro como o melhor em campo logo depois da saída. É o maior salário da história do Bahia. Ele não há uma contratação porque o Bahia contratou um jogador que estava sem contrato, então não teve uma multa de rescisão para tirar do Flamengo. Mas é o maior salário da história do Sport Clube Bahia.